Fala comigo, jovem! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do E-Proteção, o seu canal de proteção veicular. E hoje trago a vocês uma pessoa fantástica, conheci agora também, uma pessoa que de pouco tempo que a gente conversou aqui, já desembolamos um assunto gigantesco. Ele é formado em administração de empresas, diretor da gestão segura, diretor da ASI Consultoria, faz parte do conselho administrativo da Mobile, cara é fera. Casado com a Marcela e pai de 2 filhos, seja muito bem-vindo, Gustavo Rocha. Fala, Gustavo. Fala beleza? Comigo, meu jovem. Bom demais ver você aqui. Eu agradeço. Primeiro, prazer, né? A gente se conheceu hoje. Sim. Mas já tinha ali um contato virtual, acompanho o trabalho e obrigado pela oportunidade. Vai ser um prazer estar trocando conhecimento aqui com vocês. Show de bola, cara. É bom trazer pessoas do setor de proteção veicular, justamente para informar os nossos seguidores, as pessoas que estão aqui nesse nicho, né? E queria começar primeiro sabendo como é que você entrou nesse ramo, o que te fez encarar esse desafio da proteção veicular? Cara, então, foi um pouco de paraquedas, vamos falar assim. Mas o paraquedas lá atrás, já tem 19 anos. E não de proteção, mas no terceiro de setor tem 19 anos. Show. A Copertax, uma cooperativa de táxi, ela pegou e resolveu montar um fundo dela para estar fazendo a proteção, o seguro dos táxis. Uhum. Porque o seguro de táxi, todo mundo sabe, imagina, é muito mais caro que um carro normal, convencional. Sim. Por causa de N fatores, perfil, rodagem, etc. Sim. E tal. E a Copertax fez um fundo e nos convidou para estar administrando esse fundo. O nosso desafio era, exemplo, em números, um seguro de uma ideia do Guzmão, taxista, custaria R$6.000 por ano. Lá em 2005, 2003 e tudo mais. Uhum. O Guzmão, pessoa normal, vamos chamar assim, seria R$3.000. E aí a Copertax lançou o projeto que os taxistas pagariam os mesmos R$3.000. Pagaria menos, porém a conta tinha que estar fechando. E a gente foi convidado para estar administrando esse fundo, onde nosso objetivo era que todo o valor arrecadado fosse suficiente. Uhum. E a gente fazia toda a parte operacional. A gente fazia a parte inteira. Atendimento em loco, o carro batia, a gente ia no local, tirava foto, acompanhava a oficina, terceiro. Parte operacional em geral inteira. era sua. Exatamente. Por lá nós ficamos 17 anos e todo ano a gente dava resultado. Sobrava 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil que sobrava para a Copertax. E eles acabavam reinvestindo. E era interessante porque o taxista, quando ele bate o carro, no dia seguinte, ele está sem produzir. Ele está em casa. E ele vive disso, né? Ele vive disso. E a gente tinha um projeto lá, inclusive em contrato, que ao carro bater, no dia, a gente tinha 8 horas úteis para estar aprovando o sinistro. Uhum. Então o cara batia 8 horas da manhã, 4 horas da tarde, o carro tinha que estar começando a desmontar na oficina. E isso foi durante anos. Teve um caso legal que uma vez o taxista foi batido por um terceiro, o terceiro tinha seguro, e ele não poderia ficar esperando a seguradora, burocracia, abre o aviso, ele abre o dele, tem lá, o perito vai, enfim. Quando o perito chegou para vistoriar o carro já estava saindo da oficina. Então o tempo que a Copertax gastava para reparar o veículo é o tempo que a seguradora levava para ir vistoriar, para acionar, né? Para ver o que tinha que fazer. E aí quando chegou aquela época, o do Uber, naquele confusão Sim. toda lá, taxista contra o Uber, aquela confusão toda, e teve uma madrugada que um táxi bateu de frente com o Uber. Nossa. A gente foi lá, fez atendimento em loco, aquela confusão toda, tem uma foto legal, uns 15 carros pretos para um lado, uns 20 carros brancos para o outro. Pau quebrando naquela época, no meio, e o taxista estava na contramão. Nossa. Ele bateu na contramão. E aí no dia seguinte, o presidente, na época ele é presidente, hoje está no segmento ainda, nos ligou e falou, olha, o táxi bateu na contramão aqui, como é que vai fazer com o carro? Era PT nos 2 carros. Como é que eu faço para receber? E a gente pegou e falou para ele, não, receber não, como é que você vai fazer para pagar? Para pagar. Ele, não, mas você estava na contramão. Falou, pois é, cara, mas isso é Uber, você não podia estar rodando. Então se você não tivesse lá, não tinha batida. Nossa. Como é que vai fazer? É claro que juridicamente falando. Sim. E tudo, mas a argumentação fez ele ligar, falou, opa, preciso de um serviço desse. A base dele era uma base considerável, mas não estava legal. A gente começou a trabalhar junto, fechamos um contrato de gestão do departamento de sinistro deles. Depois essa associação foi incorporada para uma outra muito grande, mas nos ligou o start. Falou, putz, velho, dá para montar uma proteção veicular com um departamento de eventos. Eu falo muito sinistro por causa de outros clientes, sim, toca do normal. departamento de eventos, legal.
dá para fazer um trabalho interessante. E aí a gente teve o start, nós montamos a Mobile já está indo para o 7º ano. E aí no ano passado, mais ou menos em meados do ano, eu falei, olha, por que não transformar esse departamento em uma empresa? E aí nós montamos a Gestão Segura, que a gente começou no ano passado e veio numa crescente muito grande, podendo participar de alguns eventos, tendo alguns momentos de fala, e onde a gente terceiriza o departamento de eventos para outras associações, para outros clientes. A gente já, pela S Consultoria, a gente já trabalhou com alguns frotistas, algumas locadoras, cooperativas, e agora a gente está no desafio, né, aquela luta diária do departamento de eventos. Quem já passa, sabe. Cara, é um segmento complexo, né, cara? É muito complexo, porque você trata ali com a dor do associado, o tempo inteiro ele quer algo pressão, diferente. cobrança, né? Todo mundo cobra no departamento de eventos. O associado cobra, o consultor cobra, o presidente cobra, a oficina cobra, todo mundo cobra. O terceiro, então, nasceu pra apanhar, né? Até um Salvinho, até falando o nome dele, ele teve aqui, um dia ele perguntou, cara, que ideia é essa de você terceirizar o negócio ruim seu, fazer pros outros? Pô, você costuma, né? Sim. Depois de 19 anos. Vai criando uma casca, né? Entendimento. Você tá confortável no desconfortável. Sim. Então, e tem dado muito certo, né? É um ramo muito carente no nosso segmento. Eu puxo até uma sardinha pro nosso lado, que nós somos microseguradoras. Sim. É até polêmico falar isso, nós somos microseguradores. A natureza jurídica é outro assunto. Sim. Outros especialistas, mas nós somos microseguradores. E uma seguradora, micro, grande, pequena, média, enfim, ela parte de uma boa gestão de risco, uma gestão de sinistro. Então, sinistro não é a porta de saída. Primeiro vende, depois resolve. Não, sinistro é uma porta de entrada. O que entra, da forma que entra. Porque não adianta nada você ter uma venda quantitativa, mas se o gargalo tá aberto ali, o tempo inteiro tá saindo, né? Não adianta nada. E aí, estamos aí desde, né, no terceiro setor há quase 20 anos, em associação há 7 anos, como consultoria há pouco mais de quase 2 anos, 1 ano e pouco, e a caminhada está sendo legal. Show, cara! E hoje, como que você... É um nicho muito complexo, porque você trata ali com tanto associado, quanto o presidente, como todo mundo. Como que você consegue lidar com essas 3 vertentes? Porque agora você está lidando com o associado em si, com a oficina e com o gestor, digamos assim, da associação. Como que você faz essa triangulação? Nesse segundo momento, trabalhando como prestador, a responsabilidade é muito maior. Tá? Por que ela é maior? Porque você tem um caixa de outras pessoas sob a sua responsabilidade. Perfeito. Mas eu acho importantíssimo, primeiro, você ter uma equipe que veste a camisa junto com você. Isso, graças a Deus, a gente tem uma equipe que falar a palavra não, que é fora da curva. A gente luta lá pelo sinistro, pelo associado, pelo terceiro, pela peça, como se fosse nossa. Porque a gente não está ali para cumprir um contrato. A gente tem que trazer um resultado. Sim. Muitas vezes a gente é até mal interpretado. A gente fala, a gente não nega nada, a gente orienta uma negativa. Nosso trabalho é trazer argumentos para ser negativa. Só que a pressão acontece o tempo todo. Então, de todas as partes. Exato. Né? O princípio básico que a gente tem que ter lá é o que é certo é certo. Perfeito. Independente se o presidente quer negar, tem que negar. Não tem que negar. Se não der para negar, vai ser negar. Até porque quem vai negar é você. Sim. Se você quiser negar, estando certo ou estando errado, o passivo jurídico é seu. O nosso trabalho aqui é apontar. Olha, esse aqui é o melhor consultor? Legal. Ele vende muito? Pois é, mas ele está fraudando. Ele está orientando uma negativa. A gente já teve indícios disso que o associado coloca lá na descrição do boletim de ocorrência que por orientação do consultor, ele está fazendo isso. Então... Bom você falar isso, que eu quero falar muito sobre essa questão de fraudes também, porque é um gargalo também gigantesco da associação. Pra você ter noção, vamos pegar o mercado global. Por ano, estima-se que no mercado securitário de seguros, o prejuízo anual é de 50 bilhões de dólares. Bilhões de dólares é gasto com fraudes. É lógico, não é só veículos, não. É saúde, vida, enfim, tudo. E em algum momento esbarra em associação. Sim. Então a gente tem uma parcela grande ali. Tem fraudes que a gente vê, que todo mundo sabe.
Sim. É capaz do associado até falar, eu tô fraudando, mas se você não consegue provar, não tem que passar. É o que eu sempre falo, cara, não é o que você fala, é o que você consegue provar, né, cara? É, igual você chega na justiça, né? Cada um conta uma história. O que vai valer é mais convincente. Exatamente. E, Aqui tem mais argumentos, aqui tem mais argumento. provas. Então, assim, se você não consegue provar, tira o cara da base, então. Sim, perfeito. Tá, paga, tira o cara da base, é mais barato, vida que segue. Coloca lá no sistema blacklist, lá pra quem usa. Que eu acho o Inova. perfeito também isso. Exatamente. Higieniza o mercado. Sim. Vamos tirar esse cara do mercado. Mas, Perfeito. E segue o jogo. Que faz parte também do jogo. Respondendo a pergunta mesmo, o que a gente faz é vestir a camisa e seguir o que certo é certo. Não tem como fazer diferente. E como que você determina indenizações integrais? Porque assim, agora você está trabalhando com várias associações. Como é que varia de uma para outra, mas qual que é o termo que vocês utilizam ali nas indenizações integrais? Varia muito de cliente para cliente. Tempo. Varia muito de cliente para cliente. Tem clientes que às vezes não tem um fôlego financeiro, então acaba parcelando e tá tudo certo, desde que esteja no regulamento. Sim. Tem clientes que fazem à vista, mas basicamente falando é quando vai para uma indenização integral, quando é furto não tem que questionar. Sim. Né? Pagou, não achou, não tem rastreador, paga, ponto final. Quando é evento danoso, né, colisão, tem o que a gente chama de perda total construtiva, que fazendo uma continha rápida aqui, o carro custa 50 mil, a colisão aproxima de 80% do valor, então é melhor pagar os 50 mil, fica com o carro, vende salvado do que reparar e tudo mais. Mas é feita uma avaliação de mão de obra e das peças, analisa também a estrutura do veículo, se foi abalado ou não. Hoje é muito comum os policiais às vezes colocarem média monta, né? Pequena monta. Quando é grande monta, é um problema que você só consegue abaixar. Abaixar um nível, você não consegue eliminar isso do documento. Isso é um dos gargalos de praticamente toda a população. E não é nem o problema da associação, né? É o problema da própria polícia. E às vezes vem depois, né? Sim. O comunicado vem depois, não aparece na hora, vem depois o cartão de andamento. E como é que faz? Então é importante ter um regulamento muito coerente, muito fechado nesse ponto. Né? A comunicação com o associado é muito importante. Nós vamos falar um pouco mais para frente, mas assim, o que mais machuca o associado, na minha opinião, não é o carro dele estar demorando por falta de peça, por oficina, é a falta de comunicação. Cara, perfeito o que você falou. Tudo resolve com comunicação. Eu vejo muito que às vezes as pessoas evitam conversar pra desfazer o problema. Não, cara, vão empurrando o problema e só vai piorando, porque sem a comunicação não tem como. Exato. E aí, esse é o ponto, a gente tá aqui, não é só falar muito bem, que o mundo é lindo, não. Na própria gestão segura, a gente tem uma falha nossa lá, tava falando isso agora na hora do almoço, uma falha conceitual nossa, que a gente é full resultado. A gente está preocupado 100% em trazer o resultado. Só que tem que ter um equilíbrio. Esse resultado, o atendimento associado, a experiência do usuário, como que fica. Às vezes engessar demais o processo, estender demais o processo, buscando o resultado, buscando alguma coisa, tem que ter um equilíbrio ali. Sim. E o que falta, às vezes, para o associado, para o terceiro, é a comunicação mais ativa. Dá o retorno pro cara lá todo dia, todo dia, 2 vezes por semana. Sim. Faz um disparo de mensagem, olha, tá aqui o código de envio da peça. Você quer acompanhar a peça? Tá aqui o código de rastreio. Não deixa associado na zona de silêncio. Pelo menos ele tem ali uma perspectiva, né? Porque o cara começa a ficar louco. Sim. O cara começa a questionar. Se você não tem resposta. Aí liga pro consultor, ele liga pra cá, ele liga pra lá, vai pro Reclame Aqui. E aquele caos formado. Sim. Então, é muito importante a gente... Né, voltando à pergunta, quase a gente foge de novo. Sim, a gente vai falar aqui um monte de coisa. A indenização integral é olhar a estrutura, olhar as peças, qual o tipo de peça, original, genuína, peça genérica, peça usada. E é importante estar isso no regulamento, né? Exato. Eu acho que uma das partes mais importantes do associado é ler o regulamento. Porque a associação tem regulamentos diferentes. Algumas pagam em 90 dias, algumas pagam em 30, algumas dividem o pagamento. E é claro que isso gera diferenciação de valores. E geralmente o associado às vezes preocupa muito com o valor, mas não preocupa com o que tem de cobertura, né? E aí depois acaba reclamando por conta disso. E mostrar para o associado também o que vai ser feito no veículo. Sim. Por exemplo, itens de segurança, não você pode colocar peça usada. Você Sim. não pode botar um airbag usado. Perfeito. Porque segurança. É segurança. E item de segurança vai cinto de segurança, óbvio, airbag, parte de freio. Então, tem certas peças que não tem questionamento, tem que ser novas, Sim. fábrica, ponto final. Outras peças de lataria, você não vai perder a garantia do seu veículo porque você botou um para-choque usado.
Sim. Mas se você bater na concessionária, os caras vão falar, não, se você levar, você vai perder a garantia e tudo mais. Sim. Então a gente tem que quebrar essas objeções também. Inclusive, quebrar as objeções na questão de veículos acima de 10 anos. Sim. Por exemplo, cara, às vezes tem um veículo acima de 10 anos, 12 anos, que o cara quer peças que às vezes nem existe mais e exige isso. E aí que entra a questão da comunicação, né? Exato. Vamos dar exemplo, Ideia. O Ideia não vende mais. Sim. Até faz tempo. Não tem peça pro Ideia. Ah, você vai achar, mas extremamente caro. Perfeito. Então, você tem que ter uma estratégia também de virar para um terceiro proprietário de uma ideia e falar, cara, fazer o seguinte, eu vou te dar o valor aqui e você procura a peça. Nosso trabalho aqui, eu tenho que reparar o seu veículo ou te indenizar o valor. Sim. Eu te entrego o valor, você repara. Agora, você não pode querer me transferir essa responsabilidade de achar uma peça que não tem peça. Que não faz nem sentido você me cobrar uma coisa que não existe. Exato. Né? Agora, jogando pro lado associado, o ideia talvez não tinha nem que entrar. Sim. Agora, se você pegou a ideia, você vai ter que arrumar a ideia. Você tem o risco daquele Aí veículo. começa, às vezes, a arrumar gambiarra para não arrumar da forma que arruma. É igual o Jack, por exemplo, né? Um Jack, carro que, exato. Que Antigamente, dificilmente você consegue peça. Até melhorou. Mas não precisa de muito longe. Por exemplo, a Ford está saindo do Brasil. Sim. Se você pegar um kit airbag de Ford ou um farol, É vamos falar um farol, é mais fácil achar farol de BMW que o farol de um Fiesta. Sim. E a escolha, então, da base que vai entrar é muito importante também. Até para a saúde financeira. A gente falou da sinistralidade, é um pouco disso. 70% do orçamento vem de peça, 30% mão de obra. Se você consegue comprar as peças bem, com custo bom, pagar na vista, bons fornecedores, você está impactando diretamente em 70% do seu custo. Perfeito. Ah, então vou botar um comercial que vai vender muito. Vai vender muito, mas vai vender qual tipo de carro? Sim. E aí a gente falou do regulamento. Está vendendo o que para o associado? Porque o associado está comprando o valor. A grande verdade é essa. Ele compra o valor da mensalidade e o valor da adesão. E ele espera, tem a expectativa que o carro dele vai ser reparado. Isso é o mínimo. Sim. Então, um grande desafio, tem até um conceito legal que a gente fala assim, o departamento de sinistro ele tem que ser simples da porta para fora, Sim. e complicado ou burocratizado Complexo. ou completo da porta para dentro. Não existe uma análise simples. Não. A gente analisa rede social, gravação, Google Street View, tudo. Vários, a gente pode até falar disso mais para frente. Rastreador, histórico de pagamento, Serasa. São várias etapas que dá para se analisar. Mas para o associado, não pode ser tão complexo, não. Sim. Então tem que ter esse equilíbrio o tempo todo. Eu queria te perguntar também, Gustavo, um negócio muito bacana, porque assim, a gente tem alguns problemas, né? A associação tem alguns problemas em si sobre veículos de terceiro. E às vezes, cara, o terceiro tem seguro, prefere acionar a seguradora e depois a seguradora vem pedindo uma indenização integral. Como que vocês lidam com isso? Primeiro, voltando ao que a gente falou lá atrás. O que é certo é certo. Esse é o ponto. Mas o que é certo também tem um limite. Sim. Qual que é o direito do terceiro? Ele tem o direito de livre escolha em levar o carro onde ele bem entender. Ponto. Isso é indiscutível. Sim. Tá? Agora, onde ele leva esse veículo, ele tem que estar cobrando um valor de mercado. Ele não pode chegar cobrando assim, para reparar meu carro aqui é 10 mil reais, quando o mercado paga 2, 3. Tem que ter uma coerência. Tem que ter uma coerência. Essa negociação desses 7 a mais, se o terceiro bate o pé, não aceito, e vai brigar e tal, se você tiver coerente no que você está pagando, esses 3, é o valor que é de mercado, tem até um spreadzinho ali, sim, as peças de qualidade, pode brigar até o final. Porque o terceiro também dificilmente ele vai levar até o final. Se ele tem seguro, ele vai pagar a franquia do seguro dele. Vai resolver. A seguradora dele vai pagar 10 ou 3, vai resolver. E quando a seguradora vier cobrar da associação ou da pessoa física e tudo mais, por experiência, a gente vê isso lá diariamente, a gente mostra para a seguradora. Seguradora, se você pagou a mais, é um problema seu. É uma escolha comercial sua. Vamos falar aqui em valores, poderia ser gasto 3. Isso dentro do campo jurídico, vocês conseguem eliminar? Demais. Nem vai para o jurídico, muitas das vezes. É lógico assim, a seguradora está te cobrando 10, porque ela prova que gastou 10. Você, vou pagar 1.000. A seguradora fala, cara, não é por aí. Sim. Mas se você mostra lá, tecnicamente falando, esse carro poderia ser gasto por 5, por causa dessas peças, a mão de obra é X. É a argumentação, a argumentação, né? O corpo técnico da seguradora, porque também quando vem o departamento jurídico de cobrança. Eles não são tão especializados nisso. Então, quando você chega com uma argumentação técnica em cima disso, eles falam, opa, isso aqui não é meu cenário muito, não. Posso te falar com mais de 90% dá acordo pelo valor que seria gasto em reparação. Sim.
Bacana. E a respeito da cota de participação, queria falar com você a respeito da cota de participação, porque a gente sabe que a proteção veicular, a associação, ela tem uma diferença de cota de participação que quanto mais você usa, vai dobrando o valor. Como vocês lidam com isso através da associação? É interessante, tem associação, a gente já pegou lá, cara, que o regulamento era assim, a cota de participação é de 4% a 6%. Como assim, cara? Como que você... De onde vocês fizeram 4 a 6, você joga a moeda, escolhe de 4 a 6, pergunta pro associado, paga 5, então. A gente vê algumas atrocidades em regulamento que são... Uma loucura, né? Loucura. E até um tema legal para os próximos podcasts, um regulamento bem feito, cara, é a única ferramenta que a associação tem, é o regulamento. Sim. Não tem mais nada, é o regulamento. O que acontece depois, a fraude, a mentira, isso é depois, mas o regulamento é o que baseia. Vai cair no regulamento, a base de tudo vai cair no regulamento. Exato. Então a gente tem que seguir o que está no regulamento. É delimitado ali, por exemplo, 4% da tabela FIP. A tabela FIP, na data do evento, mensura os 4% e cobra esses 4%. Uhum. Tem várias associações, a grande maioria, que a participação ela é dobrada após outro acionamento, dentro do período de 12 meses. Então, quando tem outro acionamento, se é 4%, ele paga 8%. E aí começa a não ser interessante para ele acionar, porque as batidas, em grande maioria, são de pequena monta, nem média. E aí ele vai... Mas tem associado que a gente sabe que antes dele pagar dele, já bateu em 3, 4 terceiros em eventos distintos, né? Sim. Mas o pagamento da participação, ele é mensurado, ele é cobrado, né? De acordo com a tabela FIP do veículo, na data do evento, e aí vai do regulamento. Então na data do evento. Na data do evento. Porque muita gente às vezes fala que é na data do acionamento. Ou da data da conclusão, não. É data do evento. Você bateu no dia 10 de janeiro, é a FIP de 10 de janeiro. Sim. Bateu em 10 de janeiro, mas terminou a documentação em fevereiro. Não, é 10 de janeiro. Que é muito importante também a gente falar que teve esse aumento de valores, né? Por exemplo, o associado fechou o veículo ano passado e esse veículo tinha um valor X e agora, com a visão do mercado, mudou para valor Y. Ele vai querer receber o valor Y, que é o dia do evento. Aconteceu muito isso na pandemia. Uhum. O carro custava 40... Foi para 48? Foi para 48 nada, foi para 60, 65, dependendo do modelo. Teve uma época aí que mudou total, né? E aí acontecia o evento, o associado vinha e falava, não, mas subiu demais. Aí você, beleza, mas se o seu carro fosse roubado, você ia receber demais também. Sim. Aí, é importante também a questão do boleto também ser um valor aí diferente. Aí era um detalhe que poucos fizeram ou fizeram mais tarde, que foi aquele ajuste, né? Uns não fizeram com medo de perder o associado, outros fizeram para rentabilizar mais, mas porém com o risco dele aumentou demais. Sim, na verdade ele só movimentou o risco dele. Se o risco aumentou, automaticamente sua valor... Ele só adequou à realidade, a verdade é essa. E as peças aumentaram demais também. Sim. A gente citou a sinistralidade, o grande aumento da sinistralidade pós-pandemia foi a criminalidade aumentou, a FIP dos veículos aumentaram, não tinha peça no mercado. Sim, é porque foi uma época escassez, de escassez, né? Problema de chip, problema de insumos lá na China, tudo isso refletiu aqui. Alguns veículos, algumas marcas ainda não estabeleceram por completo, mas melhorou bastante. Mas quem não acompanhou essa questão, né, de regulamento, cota de participação, passou uma certa dificuldade. Show. E como que as associações, Gustavo, elas podem blindar a questão de fraudes, por exemplo? Porque um dos grandes gargalos da associação é a fraude. Então, como que as associações hoje, claro que vocês já fazem esse direcionamento, mas como que as associações podem blindar as fraudes hoje? Pergunta interessante e muito inteligente, tá? Tem muita tecnologias novas que estão começando, estão surgindo, de orçamentação, de sindicante digital, de vistoria, de câmeras, de Big Data. Tem muitas tecnologias que estão começando e facilitam muito a constatação de fraude. Tem outros métodos mais artesanais, do tipo a gravação, a entrevista. Bateu o carro, acionei aqui segunda-feira, dia 1, por exemplo. Sim. O cara termina a documentação, na sexta-feira você marca uma entrevista. Olha, nós vamos gravar e tudo mais. Vamos ver se ele vai repetir a mesma mentira na sexta-feira do que ele falou na segunda. Sim. Eu emprestei o carro pro meu primo. Beleza. Entrevista um, depois entrevista o outro. Olha a rede social. Às vezes um segue o outro em rede social. Vê se tem outro boletim de ocorrência. A descrição dos fatos diferente da descrição falada. Tem muitos artifícios que você pode estar buscando. Uhum.
mesmo com essas tecnologias, depois o que decide é o humano. A experiência humana conta muito ainda. Sim. A gente está vendo algumas insurtechs que estão com uma proposta muito digital, óbvio, até porque são insurtechs, de pagamento rápido, de pagamentos recordes, mas não dá para você ter um controle de custo. Sim. E se você não tem um controle de processo. Então, Perfeito. a gente lá tem um projeto lá de aprovação em 8 horas úteis, mas a gente também tem clientes que fazem questão de aprovar com 5 dias úteis, com 10 dias úteis, porque quer uma análise muito mais completa, minuciosa. Né? É claro, uma batidinha na traseira, para-choque, Coisa assim. você vai gastar 5 dias úteis? Não. Mas sim. você tem que ter artifício. Cara, se for para segurar 5 dias úteis, vamos segurar 5 dias úteis. Sim. Porque você quer olhar o histórico do rastreador. Então, passou naquele local? Não passou. Então, como é que você não passou e bateu? E quais os tipos de eventos mais comuns, né? Quais os tipos de fraudes mais comuns que você pega hoje em dia? Tem, assim, não tem um padrão mais comum, mas tem, às vezes, o boleto atrasado. Tem do cara que batia o carro na sexta à noite. Tá, eu fui acionar na segunda de manhã. Por que você gastou 3 dias? Boletim de ocorrência virtual. Boletim de ocorrência virtual, né? Eu queria é, falar com você sobre isso. Isso é uma praga que colocaram. É lógico, o mundo globalizado carece isso. Ninguém aguentava ficar esperando a polícia chegar. A polícia não ia, você tem que deslocar. Mas abriu uma margem gigantesca para fraude. Sim. Se o cara falar que tá atravessando lá, passou o unicórnio na frente dele, vai colocar. Tudo bem. Sim. Depois vai ter que provar se existe unicórnio ou não, mas faz parte do jogo. Então, assim, eu apontaria hoje, o cara tá inadimplente, acordo com o terceiro, acontece muito. Cruzamento, quem tá errado, não, você não tem seguro. Cara, paga minha participação aqui e eu assumo para todo mundo. E é importante a gente falar sobre o acordo terceiro, que é uma coisa também, a gente vai caminhando, a gente vai desenvolvendo o assunto. É bom a gente falar sobre o acordo terceiro justamente porque isso é uma fraude, né? Total. E acaba que o próprio associado não tem cobertura mediante ao acordo, né? Então eu queria que vocês me usassem um pouquinho para falar sobre essa questão do acordo terceiro, que é muito comum. Isso aí acontece tanto que às vezes você nem precisa ir atrás da fraude. O próprio associado já vai te Ele falando. fala, né? Ele vai te falando. Não, eu tô precisando aqui do boleto, quanto vai ficar, porque o cara vai pagar minha participação, minha franquia. Você pode falar, não pode, não. Você já Pelo regulamento. O regulamento veda que você não pode fazer nenhum tipo de acordo. Quem pode cobrar o terceiro é a associação, até porque está subrogando os direitos. Exatamente. Você pode sim cobrar a sua participação. Você vai lá e, olha, gastei 2 mil de participação, eu quero cobrar os 2 mil de participação. Mas em que momento fazer isso? Isso é muito importante. Porque o terceiro, a gente falou um pouco lá atrás dos direitos que ele tem e também tem os deveres dele. Sim. Então, a gente fala muito dos direitos, mas fala um pouco dos deveres, né? E deveres do associado também. O associado, ele faz um seguro, uma proteção, porque ele entende que ele vai pagar um valor mensal, ele vai estar protegido. Ótimo. E quando acontece, ele tem o direito de ser protegido. Mas, e o direito da associação? E acontece muito, muito mesmo, do associado querer atravessar. Já aconteceu que quando a gente vai cobrar do terceiro, judicialmente, o terceiro já apresenta o termo de quitação. Olha, já paguei, tá aqui o termo de quitação, assinado para o associado. Não. Aí a cobrança volta para o associado. Sim. Porque ele tem que assinar um termo de subrogando, ou seja, passando todos os direitos para a associação, cooperativa, seguradora, qualquer coisa que seja. E gera consequência não somente para a associação, mas também para o associado. Sim. Porque ele está fazendo... E aqui, você falou uma coisa que é muito interessante, o próprio associado não entende. Não entende. Ele vê que foi uma colisão, o terceiro fala, cara, não tem proteção, não tem seguro, você tem. Ele fala assim, não, eu tenho, então vou pagar. Quanto que é a sua cota de participação, sua franquia, né? Que geralmente o pessoal pergunta, mas quanto que é a sua cota de participação? É 3 mil reais, eu te pago 3 mil, você aciona a sua. E é muito comum, né? É muito comum. E eu acho que sim, são 2 problemas, 2 características. Como a gente conversou até um pouco mais cedo sobre a formação do consultor, né? Porque às vezes o consultor nem sabe disso também. Sim, Então, falta treinamento, né? Falta treinamento, falta minuciar o que é certo, o que é errado. E aí já é opinião pessoal, eu acho que o brasileiro também vem de uma crença que do tipo, a seguradora que se leva ferro, não tem problema não. Bacana em banco, problema não. Tudo que tem um CNPJ... O cara é grande, não tem problema não. O que tem seguradora para isso? Tudo que não é pessoal, né? Não é CPF, é CNPJ, mas se dane. Se for acontecer no
no negócio dele, não estabelecimento pode, não. dele, é. Aí não, aqui tem jeito diferente. Ele quer comprar sem nota, mas não, com ele tem que ser com nota. Sim. Então, eu acho que tem uma parte de educação e uma parte cultural também, né? O conhecimento do produto, do serviço e uma parte cultural também, que eu acho que pega Sim, muito. a visão do brasileiro, eu não sei se é só do brasileiro, mas a visão do brasileiro é aquele jeitinho de levar uma vantagem em cima de um CNPJ. Em casa, CPF. CPF eu te entendo porque eu também sou CPF. Mesmo eu sendo CNPJ, eu converso com você como CPF. Mas se vier pra cima de mim, eu já começo a falar, não, é difícil. Mas você fala de conhecimento, é só do associado, não, é em geral. É geral. Quando a gente fazia atendimento em loco, que a gente ia até o local, tirava foto, prestava ali os primeiros atendimentos, era muito comum a pessoa não saber que para acionar o terceiro, ela não tem que pagar a participação, ela não tem que pagar a franquia. Aham. Então, quando tinha um acidente lá, cada um com a sua verdade, cada um com a sua certeza, não, tô certo, até por vergonha, fala, putz, bateu o carro, que, né, confusão, ninguém assumia nada. Depois você chegava e explicava, pô, taxista, vai ficar em casa, 2 famílias, sem produzir e tal, pra você não vai mudar nada. Sim. Você tem seguro para terceiro que você não paga a franquia. Aí a pessoa dava um momento de consciência e fala, putz, é verdade. Então tem aquele momento também que os caras entram numa negociação que nem precisa de entrar. Sim. Segue o regulamento, cara, tá tudo certo. Ele às vezes é induzido a fazer alguma coisa errada porque não tem o conhecimento. Exatamente. Agora, voltando um pouco à questão das fraudes, tem a parte do crime também, Sim. né? Do carro clonado, né? Que tem várias, né, apelidos, cabrito, carro trepado, né? Nem me ambiento tanto nessas nomenclaturas. Rastreador que é desligado. Sim. Né? São Paulo. Pontos de sombra, né? Exatamente. São Paulo, que é uma região complicadíssima, porque lá é o crime organizado. Sim. Você vê assim, 2 horas depois o carro tá desmontado. Rio de Janeiro não é pra Mas amadores, o Rio, eles falam, o pessoal de Ponta Resposta, tem mais facilidade para recuperar carro no Rio do que em São Paulo. É mesmo? Por causa, né? Porque Rio de Janeiro tem aquele jeitinho, né? Malandro Rio de Janeiro. Tudo é comunicado. Tudo é né? comunicado, todo mundo. Quem é do Rio de Janeiro tem os caminhos melhores ainda, mas em São Paulo o crime é organizado mesmo. Né? Um bloqueador, corta sinal. Então tem essa parte ali que é mais difícil de pegar, porque é mais elaborado. Sim. É mais elaborado. E ali a gente tem que pisar um pouquinho mais em ovos, porque se você dá um bote errado ali, você tá num problema muito maior. Sim. E como que as associações, ô Gustavo, podem se ajudar nesse aspecto, que a gente vê muita associação que sofre com isso, como que elas podem se ajudar através desse setor de eventos que é tão crítico, o setor de fraude que é tão crítico. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. O que a gente tá fazendo aqui agora. Conversando, né? Trocando informação, tirando a vaidade de lado. O que eu sei é bom só pra mim, não, o que você sabe é bom pra todo mundo. Ainda é um problema, né? Vamos trocar ideia, vamos dar. A gente está tendo um momento, né, de exposição maior em alguns eventos. E todas as vezes que eu tive nesse momento de fala, o meu primeiro slide é falar. Quando você ajuda um colega de profissão, você não está criando concorrência, você está gerando admiração, respeito, network, crescimento. E vai ser devolvido isso para você, né? Exato. Em algum momento. Exatamente. A lei do retorno acontece. Né? Sim. Por exemplo, o sistema Blacklist. Não fazendo apologia ao sistema, até porque eu gosto bastante da Inova, do sistema da Inova. Sim. Tem outros sistemas, né? Mas a Inova tem quase 100% do mercado. Sim. Então, se todo mundo está na Inova, vamos todo mundo compartilhar a informação ali. Há pouco tempo atrás, estava tendo muita fraude de assistente 24 horas. Sim. Que o cara não estava lá e pediu reboque, recebia em dinheiro e tudo mais. Que acontece também muito. Muito, né? Demais. Muito mesmo. Gente, é só colocar no sistema. É simples, bate né, o SBL. Cara? Tem gente que eu já vi, o diretor, o presidente, não quero divulgar minha base. Não, divulgar o quê, cara? O que tem, sabe? Inclusive, você tá ajudando o outro a não entrar numa base ruim e o outro tá te ajudando também. E é de graça, né? Sim. Se fosse uma coisa paga, o cara fazia conta, mas é de graça. É uma informação, né? Exato. Hoje você vê ali, eu ajudei 50 caras, tudo bem. Uma que alguém te ajudar já vale a pena. Sim. Então, essa parte, essa troca de informação, olha, tô com um evento aqui, já aconteceu isso com você? Porque a batida nunca é igual também. A batida na traseira. Bateu de madrugada, tava bêbado, tava inadimplente, tava sem rastreador, onde você tava. Você poderia estar naquele local, às vezes o cara tá mentindo para mentir para a esposa, pedir para o marido.
Então, já aconteceu com você? Porque tem casos, às vezes, que é inusitado. A gente está aí há 19 anos, quase 20 anos trabalhando com isso, e acontece casos inusitados. Sim. Então, quando você troca informação, aconteceu com o outro, levou ferro com aquilo, vamos aprender junto. Eu acho que a parte principal aqui é a comunicação. A comunicação, cara, ela faz com que você evite muitos problemas, porque eu acho que no caso do Blacklist, eu acho que é basicamente um reclame aqui das associações. Olha, aconteceu isso aqui, não falo pra você não fazer com esse associado, mas esse associado já teve um problema específico de que não cumpre a regra da associação. E isso eu acho importantíssimo para o nosso nicho, para o nicho da associação. E às vezes eu ainda vejo muita gente com preguiça de falar, de escrever ou de colocar, olha, aconteceu isso aqui. E às vezes pode até não ser uma coisa tão grande, mas já tem o princípio ativo ali na hora de entrar na sua base. Você fala assim, olha, cara, esse cara aqui já teve 1, 2, 3 associações que já bateu aqui, vai entrar e vai evitar fazer isso. Exato. Porque é muito, com essa qualidade, com essa quantidade de informação que a gente tem hoje, se ajudar é o principal, né? E você falou, a gente falando aqui, eu lembrei de um caso até de fraude. Uma vez o associado bateu na traseira de um Subaru. Ele deu uma porrada na traseira do Subaru. Era um Palio no Subaru. A frente do Palio sanfonou. Sim. E aí ele chegou, acionou e tudo mais e tal. Ah, você vai acionar pro seu carro? Não. Vou acionar só pro terceiro. Ué, seu carro tem essa porrada aqui, você não vai acionar para ele? Não quero acionar não. Não sei o que eu vou fazer por agora, quero só para terceiro. Tá. E ele demorou a falar onde o carro dele estava. Ele não falava onde o carro dele estava. E Sim. O carro dele tinha rastreador. Então, com o rastreador, nós mandamos o vistoriador para ver onde que estava. A surpresa era que ele estava dentro de uma oficina e estava lá, se alguém já viu, seguradora, quando faz a vistoria, ela pega aquele canetão, Sim. E escreve, às vezes, um processo no para-brisa, né? Escreve. E ao fazer a vistoria, estava lá, Bradesco, o número do processo. Então, o associado, ele estava abrindo para o terceiro na associação, e o terceiro estava abrindo para o associado na seguradora dele. Que isso? Ou seja, ninguém paga franquia, ninguém paga participação, todo mundo está tudo certo. Só que não sustenta. Sim. É óbvio que não vai sustentar. A seguradora do Bradesco negou, pelo nexo causal, falou, tá, você deu uma ré alta velocidade, não faz sentido. Negou, e a gente descobriu por quê? Porque a gente foi com o rastreador lá e viu isso. Porque se ele fosse acionar para ele, alguém pode estar questionando, mas ele bateu na traseira ali, ele tem direito. Não, desde que ele cumpra com a verdade. Perfeito. Se ele está omitindo, ele está perdendo todos os direitos. É o regulamento básico. Esse é a parte do regulamento que protege a associação. Que eu falei lá atrás, só tem o regulamento. E aí nós negamos, obviamente nós negamos, o cara ficou revoltado, mas o quê? Vai entrar na justiça, o processo nunca chegou. Porque ele sabe que também, tá, tudo bem, então nós vamos discutir judicialmente também. Sim, vamos lá pro lado penal, problema. Vai ficar ruim para você. Se a gente perder, nós vamos pagar, faz parte. E aí, as seguradoras, elas se conversam. Ela tem um registro nacional de eventos que você não passa um sinistro numa seguradora e em outra seguradora. Você não abre duas após. Se você jogar no Google, tem casos disso. Já é uma vantagem que as seguradoras têm, que ainda falta da associação, né? Tem. Sistema blacklist. Só não usa, né? É só utilizar. Exatamente. Interessante, cara. Eu vejo muito essa questão de eventos, né? Que a gente fala sobre eventos, que muita gente fala sobre sinistralidade. Cara, tudo isso é passível de ter muito problema. Então tem que ser muito minucioso. Você também tem que ter um olho crítico, um olho clínico muito bem apurado sobre isso, né? Você tem que estar ali. Você tem que ser malandro mesmo. Você tem que cheirar o problema. Chega ali, você olha, ó, tá estranho. O que aconteceu? Faz uma pergunta. Tema que treinado, uma pergunta. Eu já vi algumas associações, né, que tem uma célula de inteligência, quando o associado liga e fala, meu carro foi roubado, tarará, tararô e tudo mais, ele vai acionando, o atendente vai dando sequência, porque quando bate com um furto e roubo, é legal que você tenha uma pessoa especializada para fazer aquela triagem. É lógico, às vezes liga para 64 horas, mas desde que você tenha, né, um atendimento próprio. Tem uma pessoa treinada para fazer as perguntas certas no momento certo. Né? Então tem tom de voz, se tá nervoso. Ah, o cara me roubou aqui a mão armada, o cara tá tranquilo. Ué, que isso? Não conheço, né? Sim. E aí, em determinado momento, ele encerra a ligação e fala, ó, tô trocando meu turno aqui, vou passar para outra pessoa. Aí vai para outra atendente, repete para mim. Ele não vai repetir a mesma história. Vai ter algumas Você acredita pegas. que a taxa de eventos, né, ser tão baixa que vocês têm hoje a respeito do profissionalismo, da quantidade de informação que vocês buscam? Esse é o seu principal sucesso hoje? São alguns pontos. Know-how.
Tempo de mercado, né? Tempo de mercado, experiência, busca incessante pelo resultado, equipe bem formada, as pessoas ali vestem a camisa da empresa, né? Tá ali no DNA de buscar incessantemente. A cultura também, de não dar margem para safadeza, para jeitinho, para golpezinho. Né? Sim. Que também vem, eu queria que você falasse, que a gente começou aqui conversando, sobre fraudes dentro da própria associação, né? Do consultor, por exemplo, né? Às vezes a associação pega um consultor que vende aí, promete vender 30, 60, 100 propostas, e aí chega também a conta, né, dessa fraude. Porque os próprios vendedores, às vezes, cometem fraudes através de outras pessoas, né? E compra de peça, por exemplo. A associação está no nível médio, não dá para você auditar todas as peças a comprar. Sim. Todo para-choque, todo farol, é muita peça, é muita batida e tudo. Então tem que ter confiança. Quem está comprando o mais barato. Não necessariamente o mais barato é o melhor, mas está comprando o melhor custo-benefício. Está comprando peça para outras pessoas, para o carro próprio, tem que conferir nota fiscal. Então, quando você tem essa especialização, essa profissionalização, mais tempo de mercado, mais experiência, mais toda essa casca que foi construída, que foi criada. Perfeito. Mais aquele estar confortável no desconfortável, eu acho que tudo isso vai convergindo para você buscar um resultado. Sim. E como as associações, Gustavo, podem escolher as oficinas corretas, entendeu? Porque a gente vê, cara, uma grande gama de fraudes dentro da oficina também, que às vezes é conchavo com alguém. Como que as associações podem blindar isso? Cara, isso é bizarro. Isso é foda. Porque é complicadaço, né? Isso é complicadíssimo, cara. Já passamos muito perrengue, a gente já teve que assumir uns BO já, porque por indicação errada. Porque não tem como você mapear todas as oficinas do Brasil, todo bairro. Sim. E às vezes você acaba sendo vítima, né? Vítima também Cara, o cara te vendeu algo que não é verdade. Então a escolha de uma oficina é igual quando você vai escolher a casa que você vai morar. Você vai querer morar e tá caindo aos pedaços? Não. Você já começa pelo porte da oficina. Você vai comprar um carro que não tem documento? Ou seja, que a oficina não emite uma nota? Um carro que está caindo nos pedaços, ou seja, que a oficina não tem estrutura para te atender? Então, você tem que buscar bons prestadores. Para qualquer parte a gente está falando. Seja sistema, CRM, banco, assistente de 4 horas, prestador de serviço. Então, a oficina ela tem que ter uma estrutura legal, ela tem que ter um maquinário legal, ela tem que ter um CNPJ limpo, ela está pagando o que ela compra, ela está pagando. Porque a mão de obra de emitir oficina... a nota fiscal, né? Porque muitas oficinas não emitem. Porque a mão de obra de oficina é uma mão de obra muito complicada. Sim. Muito complicada mesmo. Pintor não existe, está cada vez mais escasso bons pintores, cada vez mais escasso bons funileiros, porque essa mão de obra ela não está se renovando. O filho do funileiro, o filho do pintor, ele não quer mexer com ele, quer ser TikToker, quer ser youtuber. Sim, entendeu? Quer estar na internet. Ele quer estar na internet. Então vai ficando escasso. Vai chegar no momento que vai ser uma bolha, e aí vai começar a se pagar mais para a oficina, esse pessoal vai começar a ganhar mais dinheiro, então o pessoal vai começar a querer trabalhar com isso de novo. Sim. Então, até encerrar esse ciclo, é complicado. Existem boas oficinas. E aquele equilíbrio. Você quer o quê? Você quer ter dor de cabeça, pagando barato, ou que você quer ter um prestador que deu ruim aqui, mas eu vou assumir a garantia que eu dou. Sim. E se der problema, o carro vai voltar aqui e a oficina vai bancar aquilo. É bom a gente falar sobre preço, né? Exato. Porque às vezes, cara, as associações, elas sempre visam o menor custo. E nem sempre o menor custo é o que vai te dar um retorno ideal. Às vezes, cara, é um custo mais baixo, mas ela tá te colocando ali, a oficina tá te colocando precificações de peças em cima do valor, né? Exato. A gente nem entrou nesse ponto, mas assim, a minha família vem do mercado automotivo desde sempre. Meu avô veio para o Brasil para mexer com carro. Ele veio para meu pai operar. Meu pai é português também. E aí ele montou uma oficina, ele virou cidadão honorário de Belo Horizonte por causa dessa oficina, enfim, isso é história. E em 1997, pra você ter noção, a hora trabalhada que ele cobrava na oficina era R$20. 2023, dá 26 anos depois, a gente acerta a hora 40, 50. Nossa. Então, só a inflação não acompanha isso. Sim. E ele vendia o quê? Ele vendia qualidade. Ele tinha registrado em cartório que se a pintura desse distorção na cor, ele pagava o carro pro cliente dele.
Hoje, tem um conceito que fala que as seguradoras quebraram as oficinas. E não deixa de ser uma mentira, porque a seguradora fala assim, vou te dar volume. E enche o cara de 100 carros o cara lá. Não consegue o cara não entregar. consegue e pagando muito barato. E demora a pagar pro cara. Então o cara lá roda 30 dias, tem que pagar folha, tem que pagar aluguel, vai depois tirar nota, vai endividando e começa a trabalhar para pagar juros. Sim. Então a busca de um prestador, aquela oficina que ela tem suporte para te entregar qualidade, é muito importante. Porque senão ela vai alejar o carro do associado. Sim. Ela vai. Até a questão, a gente falou da participação, é muito importante que a associação receba a participação em vez de pagar na oficina. Esse é o conceito que eu tenho próprio, até na gestão segura também. Show você falar isso. Quando você recebe a associação, primeiro você está fazendo caixa. Você consegue comprar as peças. Ao comprar as peças, você consegue economizar bastante no custo de peça. Porque se a oficina vai comprar a peça custa R$100. Ela vai comprar por R$100. Ela vai te vender por R$100? Claro que não. Já começa o problema aí, aí, tem um né? ágio, vai lá, 20%, 30%. Então você consegue comprar, a associação consegue comprar essa peça por 90 às vezes. Sim. Mas para ela comprar por 90 é legal que ela receba a participação. Porque às vezes a oficina recebe a participação, a franquia, só que ela vai comprar a peça às vezes para outro carro. Sim. Ela tem que girar o caixa dela. Tem muito isso, Tem né? muito isso. Então aí o carro começa a agarrar, falta dinheiro, falta peça, vai criando aquela satisfação no associado. Então o business de oficina é muito complicado. É muito complicado mesmo. E tem muito, né, gestor de associação que às vezes quer ter oficina, que quer respeito, mas eu acho que são negócios à parte. É porque é complexo, né, cara? Já é complexo você administrar uma associação. Aí você vai, ter uma assistência 24 horas, que é muito complexo. Outro bom. Aí você pega uma oficina, que é mais complexo ainda, principalmente por conta da mão de obra. Às vezes a economia que não funciona, né? E aí, assim, tem que dar resultado, né? É o Sim. outro CNPJ, tem que dar resultado. Então vai conflitar, tem ponto. Perfeito. Então são decisões difíceis. Tem muita associação que tem oficina que tá dando certo, os dois negócios. Mas já vi muita que também que deu errado, pros dois lados. Sim. Então, o que eu faria, o que eu aconselho, a gente não tem oficina, pra você ter noção, a gente não indica oficina, mas o que eu faria é buscar um prestador, cara. Na mesma empenho que você quer uma boa assistente de 4 horas, um bom rastreador, um bom sistema, busca também a boa oficina. E também, eu acredito que, Gustavo, a gente fala muito sobre a questão da matemática. Como que funciona a matemática? Cara, não tem segredo. Se você tá colocando um valor muito menor ali dentro, é claro que você vai ter um produto de baixa qualidade, algo que não existe mágica. Perfeito. Tanto para associação quanto para associado, que também às vezes vai buscar um produto, o veículo dele é 50 mil, tá pagando R$100 na parcela, não faz diferença, isso não vai acontecer, não vai pagar o seu veículo, não, o seu veículo vai ter peças de péssima qualidade, porque existe também na hora de comprar, cara, eu vou pagar uma proteção o menor custo possível. Cara, na hora de você receber, você também vai receber o pior custo possível. Perfeito. Assim que funciona. Eu já vi você fazendo muitas, né, algumas, a parte comercial, né, teve a Fernanda recentemente, Sim. vocês bateram um papo sobre essa quebra de objeção, e isso me chama a atenção porque, gente, eu não posso quebrar a oficina, não. Eu tenho que pagar o que é justo. E, obviamente, a oficina vai me entregar aquilo que ela está recebendo. Perfeito. Se eu for pagar a folha de porta e vai trocar a porta? Claro que não. Tem a parte, né, da safadeza que você põe porta nova, o cara quer botar a porta usada, mas Sim. cabe de um controle seu e também saber com qual tipo de fornecedor você está trabalhando. Mas tem que ter um conceito que a oficina é um business dele, tem que dar resultado, tem que ter lucro, tem uma família ali que depende daquilo. Sim. Então, se você quiser pagar o mínimo, do barato, daquele que, beleza, só você está satisfeito, você vai receber uma entrega proporcional àquilo. Perfeito, E vai refletir no seu associado, na sua imagem, no terceiro que poderia virar um associado novo, já não vira mais porque a experiência dele é ruim. E a gente vê, assim, às vezes, a associação querendo fazer volume, e não adianta, cara. Você vai fazer volume com valor baixo, não vai bater a matemática, não vai funcionar. As peças que vão colocar são de péssima qualidade, o associado vai reclamar com você, você sempre vai estar atrás do mercado. Eu acho que essa prostituição que acontece às vezes, tanto do associado ou quanto do vendedor que não é bem treinado, né, o consultor que não é bem treinado para que consiga vender um produto de qualidade. E a gente sabe hoje que a matemática, cara, é o que rege o mundo. Não adianta você comprar um relógio de lá da China que custa R$3, vai chegar aqui, cara, e não vai funcionar. É simples. E eu acho que começa tudo na parte da venda, de quem está vendendo e de quem você está colocando para
consultar, para ser o consultor da sua associação. Começa ali, porque você vai determinar se sua associação é de sucesso ou não, através do que está sendo vendido, do que está entrando para dentro. Porque não é só o volume, né? Você quer entregar qualidade? Todo mundo quer entregar qualidade. Sim. Mas qual que é o seu suporte, o seu background para entregar qualidade? Se você não tem quem te entregue qualidade, você não vai conseguir entregar qualidade. Sim, perfeito. Então é um ciclo, cara. É uma roda gigante. Busca qualidade, entrega qualidade. Show. Outra coisa que eu queria te perguntar, cara, que é uma dúvida minha, sobre a questão de peças paralelas. Muita gente reclama, cara, tem peça paralela, eu não aceito no meu veículo. Como que você lida com essa situação? Como que você explicar para o associado que às vezes a peça paralela é uma peça tão boa quanto a original, que às vezes o farol do cara não é original de um lado e bateu e ele quer original do outro. Como que você lida com esse tipo de coisa? Argumentação, comunicação e transparência, tá? Falar um pouco de peça, existem alguns conceitos de peça. Tem a original de fábrica, tem a paralela, tem a usada. É igual a paralela de terceira, quarta. Isso. É igual um pouco de remédio genérico. Assim, sim. A Fiat, por exemplo, nem sei se poderia falar o nome, mas alguma montadora, eles não fabricam, ele monta, é montadora, ela monta o automóvel. Então, de quem ela compra aquela peça, é a mesma marca que fornece para a Fiat, ela fornece para o mercado. Sim. Então tem peças paralelas de muito bom estado. Tem vezes que você colocar uma peça usada é melhor do que você colocar uma peça nova. Por quê? Você consegue manter mais próximo a originalidade do veículo. Entende? Exemplo. Cara, tem uma batidinha na lateral. Tá. Aí o terceiro associado, não, me falaram que tem que ser peça nova. Tudo bem, você vai descravejar a lateral inteira do veículo. A lateral começa lá atrás da lanterna traseira da tampa do combustível e vai até lá na frente no farol. Você vai descravejar inteiro. Quando você for vender o carro, fala assim, você capotou o carro. Sim. Você tombou o carro. Não, foi só uma batidinha. Não, você tocou a lateral toda pra quê? Qual que é o fundamento, né? Você vai cortar a lateral, você vai cortar, é feio, mas vai ficar bom. Então, eu acho que primeiro passar uma tranquilidade pro associado, pro terceiro, argumentar de forma técnica, fornecer peças de boa qualidade, não é peça de desmanche, é com nota fiscal. Sim. Ter a garantia de um serviço de qualidade. Você tem garantia de 90 dias, ou 1 ano, ou 2 anos. Lá na Gestão Segura de Trabalho com oficinas que dão até 2 anos de garantia em contrato. Muitas vezes o associado até esquece dessa garantia, mas aí ela ainda está válida. E mostrar. Assim, às vezes você vai comprar uma peça usada, ou paralela, mas a peça não é boa. Sim. Faça conta, devolve. Qual fornecedor está te mandando essa peça? Existem outros fornecedores com alta qualidade, né? Demais, com peça paralela. Demais. E tem que tirar esse conceito também, cara, de que só peça original que é boa. Cara, você tá pagando um produto, um valor um pouco mais barato justamente para você ter. E detalhe, tá no regulamento também. Sim. Tá no regulamento também. Então, sempre vai no regulamento, né, cara? Tem que estar alçado, garantido. Tem associação que eu já vi, que faz um trabalho fenomenal, que dá peça original de fábrica até 10 anos. Top. Sim. Maravilha. Estratégia comercial, conceitual dele segue. Depende também do valor que ele está cobrando. Exatamente, da forma que compra. Tem que ter caixa para comprar à vista. Sensacional. Sim. Isso. Muitos não conseguem fazer. Então, como fazer? É buscar peça boa, pagar bem, fornecedor, argumentar. Se você ir não só do que o associado quer, só que o terceiro pede, não vai fechar a conta. Até mesmo porque sempre o cliente ou o associado vai querer o melhor, né? E fazendo um paralelo nisso, eu queria saber com você como que você define uma perca total. Quais são os pontos cruciais ali de um veículo para definir, olha, isso aqui é perca total. Rapidamente falando e às vezes legalmente falando, quanto vai ficar? Valor. Primeiro base, o carro custa 50 mil. Tá, já deu 40 mil, somente perda total. Já entendeu ali que não tem como. Não tem como. Onde que o carro tá também? O carro, estou aqui em Minas Gerais, o carro bateu lá no Pará. E aí, como é que vai fazer? Vai descer com o carro, vai vender o salvado por lá? Aí você começa a fazer conta. Sim. Né? Obviamente também o que abalou do veículo, a parte estrutural, né, do veículo. Né? É passível de recuperação? Vai ficar bom? Isso é o principal. Vai entregar o carro torto? Aí voltamos na questão de oficina. Sim. Primeiro, se é possível reparar. Segundo, se vai ficar bom. Porque reparar, joga massa lá e vai... aparentemente, fica lindo, né? Aparentemente, eu acho que vai andar. Segundo, quanto vai ficar?
E terceiro, a gente sempre volta direitos e deveres. Está no regulamento? Acontece muito com moto. Moto cai para direita, o cara quer para esquerda, para frente, para trás. O cara que tem a CG quer ganhar a Harley Davidson. Calma lá. Sim. Peraí. É importante a gente entender isso também. Danos né? pré-existentes também. Né? Bateu, sanfonou a frente do carro. É perda total? Não é perda total. Mas se quiser botar a traseira, talvez dê. Mas não. O que é considerado pelo regulamento, pelos direitos, deveres associados, é aquilo que é relacionado ao acidente. Isso é muito óbvio, claro que é muito óbvio. Mas o associado não tem essa visão muitas das vezes. Sim. E por a gente falar sobre aquela questão do CNPJ, a pessoa fala assim, não, cara, pode cobrar que vai pagar. E principalmente essa questão de associativismo, ainda as pessoas acreditam que é ilegal e elas começam a forçar a barra sobre isso. Cara, associativismo não é ilegal. É um produto que já existe há muito tempo, conforme a gente até conversou aqui com o Renato Assis. E, cara, não tem o porquê também das associações terem medo, terem aquele jeitinho. Não, cara, se tá errado e a gente tem que negar mesmo. Não ter medo de negar o que não é procedente da colisão. Perfeito. Né? E isso é verdade, tá? Eu já havia, inclusive já passamos assim, começo de base, começo de associação, quantos processos vão ter. E é uma coisa assim, não vou falar como uma estatística, assim, certeza absoluta. Pela quantidade de negativas que nós já demos, que não são poucas, pela quantidade de processos que vieram a convergir, é muito pouco. Sim. Porque você dá uma negativa embasada. Não é qualquer coisa que você vai negar. Você não tirou de qualquer lugar uma negativa. Então, quando você veio numa negativa, se o cara tá fraudando ali, às vezes ele fala, não vou entrar nessa aqui que vai ficar caro para mim. Sim. Né? Se cada um tem sua certeza. A associação tem uma certeza, o associado, o terceiro tem a certeza dele. Existem três verdades, né? Eu falo muito essa frase mesmo, mas de um lado o outro é verdadeira. Sim. A justiça, para que serve a justiça? Quando eu não concordo com você, vamos chamar o terceiro para resolver por nós. Perfeito. Mas quando, de verdade isso, cara, só jogar o CNPJ lá naquele Jus Brasil da vida lá, que é muito pouco a quantidade de processos que tem, pela quantidade negativa que deu. Sim. E não ter medo. Eu falo, um conceito que eu levo comigo muito forte ultimamente é o seguinte: tem uma grande diferença em associação madura para associação grande, maioridade. Perfeito. Tem muita associação pequena. Não é a quantidade, né? Vamos chamar de pequena comparada às maiores. Sim. 600 itens, 1.000 itens, 1.500 itens, 2.000 itens. Que ele se julga pequeno, mas ele tem um processo muito redondo. Ele tem um conceito de negócio muito formado. Muito bem feito, muito né? Muito bem. Ele sabe que, tipo assim, cara, isso aqui não vai me entregar 1 milhão por mês, vai pagar minhas contas, mas eu tô tranquilo. Sim. Não tem ameaça. Tá muito bem amarrado. Tô muito bem amarrado, não tem problema de justiça, tá tudo redondinho e tal. Ele segue os processos. A gente, às vezes, propõe uma consultoria, uma gestão, uma terceirização, onde muitos, eles querem a mudança, mas não querem mudar. Perfeito. A verdade é essa. Tá aqui a negativa. Não, mas essa aí não pode, não. Isso aqui não. É fulano de tal, é primo do presidente, é primo do diretor, do consultor. Então por que tá querendo negar, então? Exatamente. Vamos a prova rápida. Pra que você tem regulamento? Não faz sentido nenhum. Eu sempre falo pro pessoal assim, cara, se tudo é pra aceitar, você não precisa de regulamento, então não. Pra que você fez regulamento? Mas tem um que quer negar pra qualquer jeito também. E que também é um outro problema, né? Não dá, porque também é má gestão, né? Aí que entra a questão da má gestão. Se você quer negar tudo, é porque sua gestão talvez não seja precificação errada, condição de visualização da companhia, tudo faz isso, né? Então, tem associação que está grande, 2, 4, 5 dígitos aí de quantidade associado, se é que é verdade, que muitos omitem, a gente estava até brincando antes. A gente fala muito sobre isso. Mas não tem essa maturidade do cara pequeno, que não tem coragem de negar um processo para o melhor consultor. E quando o consultor recebe a negativa, quando ele está numa associação madura, ele aceita ela. Sim. Ele fala, legal, o negócio tem que girar e tá tudo certo. Tem associação que é um mentindo pro outro. Que é omitindo informação. Eu finge que vou pagar tudo para você vender para mim. Depois você finge que aceita tudo, mas você não faz pressão, aí e também é aí que atrai também grandes, maus profissionais do mercado, né? Porque o tempo inteiro ele tá trocando, o consultor tá trocando de associação e sempre tá reclamando da associação. Cara, se você tá trocando de associação e tá reclamando dela, é porque talvez você não saiba escolher. Perfeito. Na hora que se é um consultor de benefício
que saiba fazer, procure saber quais associações que realmente pagam em dia, o que tem, vão saber se tem treinamento, se eles te falam de uma forma coerente, porque eu acredito o seguinte, cara, se você não deve, fale. A associação também tem que explicar, conversar com o consultor e explicar pra ele, olha, cara, funciona assim, 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 não vou pagar por conta disso, disso. Inclusive, vou fazer uma reciclagem com você, que você tá trazendo muito cliente fraudulento. Exato. Esse é o formato que chama ele pro seu negócio, mostra pra ele aqui, olha a sua inadimplência, olha aqui o seu acionamento. A sua siniestralidade é 40%, a nossa é 30%. Por que você gasta mais com a gente? Sim. Chama ele para dentro do negócio, abre os números. Mostra para ele qual que é a realidade dele, para ele também ter a consciência que ele pode ser o que mais vende, mas ele não é o que mais traz resultado. Exatamente. Não adianta nada você trazer volume se você não traz resultado. E uma das partes que a gente vai terminar aqui, porque a gente, se deixar, a gente vai ficar 3 horas, mas que eu acho que é interessante a gente falar, que tudo depende da cultura também da associação. Exato. Começa tudo dentro da cultura. A comunicação, o que você fala, o que você prega. E tudo isso faz com que a associação seja saudável ou não, dependendo da sua cultura, né? Exato. Acho que a gente levantou várias perguntas, não respondemos nenhuma, né? Foi tudo embolando o assunto. Mas então, é bom, depois... mas o interesse do podcast é esse. Não somente fazer perguntas, mas falar um pouco sobre essa questão do associativismo, o que implica dentro de algo de negativo ou de positivo. Eu acho que você, sim, foi sucinto em grandes pontos aqui. Acho que tem aqui a gente tem mais ou menos umas 30 perguntas para fazer aqui, mas eu acho que é interessante a gente fazer sempre isso. Quero que você venha aqui novamente, justamente pra gente estar falando sobre pontos específicos. Eu queria falar com você sobre a sindicância, cara, qual que é a importância da sindicância dentro do setor de eventos. Muita coisa eu tenho para falar ainda, claro que a gente foi falando aqui, e esse é o propósito do podcast, da gente sempre estar conversando e desenvolvendo os assuntos e brifando algumas coisas que são importantes dentro do setor. De qualquer forma, a gente já tem mais de 1 hora aqui, então a gente vou finalizar para que eu quero que você também venha aqui de novo. Não vai ficar só uma vez. Eu acho que a importância maior desse podcast é conversar com pessoas que têm um know-how alto, e geralmente quando uma pessoa tem know-how alto, a gente começa a falar e não para nem um minuto. Então a gente tem um espaço aqui que é o bate-bola, que aí a gente vai finalizar, e aí eu quero que você venha novamente pra gente trazer outros assuntos específicos e esmiuçar isso aí de uma forma mais precisa. Fechou? Vamos lá, bate-bola, Gustavo. Eu vou falar uma frase, uma palavra, e você vai esmiuçar isso aí, ou falar numa resposta única, o que significa essa palavra pra você. Perfeito. Pode ser? Vamos lá, fraude. Cara... ranço, asno, absurdo, crime, não foge dos meus princípios, não quero nem ver. Gestão segura. Realização. Indicadores. Base. Indicativo, já fala, né? Sem indicador é navegar às cegas. Oficinas. Faz parte do processo. Parceiro. 2023. 2023, pessoalmente falando, a realização de sonhos, né, filho e tudo mais, uma caminhada, uma virada de chave. Tecnologia. Primordial, necessário, mas com cuidado. Gustavo. Família, cara, pra mim é o meu princípio básico. Eu não tô aqui sozinho, eu sou porta-voz de muita gente por trás de mim. A grande verdade é essa. Eu nem gosto de carro, pra ser sincero. É mesmo? O que eu sou porta-voz de uma família, de um puta time, uma puta estrutura por trás. E pra mim é o que eu não abro mão de forma alguma. Família pra mim é tudo. Show de bola, Gustavo. Cara, que prazer falar contigo. Vou deixar agora o ambiente pra você falar. A gente sempre deixa no finalzinho pra você falar o seu merchan, pra você falar o que você quiser, falar das suas empresas, do que você faz, deixar o seu contato. Fala aqui, é só você olhar pra câmera e falar o que você desejar pro público. Primeiro, obrigado, olhar pra câmera, obrigado pelo espaço. Foi um prazer estar contigo, Osmão, com toda a sua equipe. Quem quiser vir aqui, cara, pessoal super receptivo. Não sou zero comercial, então não estou aqui fazendo merchan, mas a gente vive disso, então com o canal tão aberto assim, a gente não pode deixar passar batido. Quem precisar de qualquer solução, quem quiser trocar uma ideia sobre o departamento de eventos, a Gestão Segura está disponível, seja de cliente ou não, está com um caso inusitado, chama a gente, se for para trabalhar junto, vai ser um prazer.
Dei muita atenção ao departamento de eventos, o departamento de sinistros. Ele traz mais resultado que um bom vendedor. E ele te mantém numa estrutura sólida. Se você gastar muito com eventos, uma hora a bomba estoura e você não consegue cumprir. Então, se você tem um departamento redondo, bonitinho, o resultado vem. Então, o nosso contato lá nem sei no Instagram, mas que é @gestão.segura ou Gestão Segura no Instagram. Tem o site gestãosegura.com.br. Estamos à disposição, talvez no descritivo. Sim, lá a gente coloca lá direitinho, mas obrigado mais uma vez pela oportunidade. Desculpa não respondemos nenhuma pergunta, mas a gente puxa depois. Nada, cara. Mais do que você respondeu muitas perguntas. Quando a gente conversa, cara, as perguntas, elas são uma base. Mas a verdade é que todas as vezes que você responde, você fala muito sobre o que aconteceu. E esse é o propósito do podcast, entendeu? E não deixar mais de finalizar. Obrigado pelo espaço. É legal quando a gente tem uma afinidade, a gente não se conhecia, sim, isso é verdade, sim. Cara. A gente não se conhecemos aqui, prazer. E muito legal o bate-papo, parabéns pelo canal, tem crescido bastante. E é o que a gente falou lá atrás, a gente precisa de mais disso. Sim, sim. Mais abertura, mais comunicação, mais diálogo. Gustavo, agradeço demais a sua presença e nós ficamos por aqui. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar e sempre que você estiver observando, curta, compartilha e coloque aqui embaixo quem vocês querem que a gente traga. Por quê? Porque é importante para o associativismo. Meu irmão, muito obrigado. Valeu demais a presença sua. Ficamos por aqui. Um abraço. Tamo junto!